A União Europeia começou em 1951 com o Tratado de Paris. Essas datas e esses tratados são de suma importância porque não caem em prova, despenca, é uma avalanche. Não se engane. Veja bem, a União Europeia surgiu em 1951 com o Tratado de Paris, quando foi criada a Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Em 1951, o objetivo ainda era técnico. Os Estados se preocupavam em uma cooperação de natureza técnica. Em 1957, foram celebrados os Tratados de Roma. Em 1957, foram celebrados os Tratados de Roma. Os Tratados de Roma criaram mais duas comunidades em 57. Comunidade Econômica Europeia, ou Comunidade Europeia, e Comunidade Europeia de Energia Atômica. 1957, Tratados de Roma, mais duas comunidades. Comunidade Econômica Europeia, ou Comunidade Europeia, e Comunidade Europeia de Energia Atômica, Euratom. De 1957, para a gente resumir um pouco mais, eu vou pular para 1986. 51, Tratado de Roma, carvão e aço. 57, Tratados de Roma, 51, Tratado de Paris, carvão e aço. 57, Tratado de Roma. 1986, Ato Único Europeu. 1986, Ato Único Europeu. O Ato Único Europeu foi fundamental para consolidar o mercado comum em âmbito europeu. Em 1986, nós temos o Ato Único Europeu, que foi fundamental para consolidar o mercado comum europeu. De 1986, eu vou para 1992. Em 1992, nós temos o fundamental Tratado de Maastricht. 1992, o Tratado de Maastricht, que entrou em vigor em 93. O Tratado de Maastricht, meus amiguinhos, foi ele que criou a atual União Europeia, a atual União Econômica e Monetária. Foi o Tratado de Maastricht, 1992. Depois nós temos em 1997 o Tratado de Amsterdã. O Tratado de Amsterdã de 1997 foi fundamental para reformar a estrutura da União Europeia, para atualizar a União Europeia. 1997, Tratado de Amsterdã. De 1997 eu vou para 2001. 2001 nós temos o Tratado de Nice. 2001 nós temos qual tratado? Presta atenção, Tratado de Nice, meu amiguinho. De 2001 eu vou para 2007. No ano de 2007 foi celebrado o tratado fundamental, o tratado de natureza reformadora, um tratado reformador, que é o Tratado de Lisboa. Em 2007 foi celebrado o Tratado de Lisboa. Esse Tratado de Lisboa entrou em vigor em 1º de dezembro de 2009. O último tratado, o mais importante da União Europeia, é o Tratado de Lisboa, de 2007. É um tratado reformador que reforma, atualiza, unifica a União Europeia. O Tratado de Lisboa é fundamental, merece a sua atenção, você tem que dar uma estudada maior nesse tratado, meu amiguinho. Porque ele é o último, ele já está em vigor desde dezembro de 2009. Ele é de suma importância e ele reformou, atualizou a União Europeia. Esse Tratado de Lisboa, por exemplo, ele cria o cargo de presidente da União Europeia. E isso é muito importante. A União Europeia hoje tem um presidente. A União Europeia hoje tem uma espécie de ministro das relações exteriores. A União Europeia hoje ela tem personalidade jurídica única. Isso é importante. Hoje não se fala mais em comunidades. Não.
Com o Tratado de Lisboa, aquele bloco lá do direito comunitário, do direito da União, que nós chamávamos de comunidades ou comunidade, aquele bloco lá da Europa, hoje nós chamamos de União Europeia no sentido técnico. Porque a União Europeia ganhou uma personalidade jurídica única. As comunidades foram unificadas. A União Europeia está com uma organização e uma institucionalização mais consolidada, mais clara, mais evoluída, aperfeiçoada. O Tratado de Lisboa de 2007, que entrou em vigor em dezembro de 2009, na verdade, ele substituiu o projeto de Constituição que não foi aprovado no âmbito da União Europeia. A União Europeia, nos anos de 2005 e 2006, tentou aprovar a Constituição Europeia, Constituição no sentido formal. Em 2005 e 2006, a União Europeia ela tentou atingir a quinta e última fase da nossa regrinha do Zumu com 2U no final. Eu vou repetir. Em 2005 e 2006, a União Europeia tentou aprovar a sua Constituição comunitária. Ela tentou atingir o nível de uma união política, quinta e última fase do processo de integração. Não conseguiu. A Constituição não foi aprovada por países importantes, como França, e a Constituição, ela ficou no vazio, ficou apenas no projeto. Levando em conta isso, o bloco União Europeia celebrou o Tratado de Lisboa, que hoje está em vigor, que eu já falei sobre ele. Esse Tratado de Lisboa reproduziu quase que 100% do projeto fracassado da Constituição. A Constituição não foi aprovada pelo povo, não foi aprovada por muitos estados, tudo bem, então vamos fazer um tratado. E esse tratado reproduziu a Constituição. Esse tratado é o Tratado de Lisboa de 2007, que entrou em vigor em 2009. A União Europeia, ela é composta hoje por 27 Estados-membros. A União Europeia hoje ela tem 27 Estados-membros. E como eu falei, ela é regulamentada pelo quê? Pelo direito comunitário ou direito da União. O direito comunitário, ele pode ser dividido em direito comunitário originário e direito comunitário derivado. Direito comunitário primário ou secundário, ou seja, direito comunitário originário ou derivado. O direito comunitário originário, ou primário, ele é composto pelos tratados que criaram e reformaram a União Europeia, bem como pelos tratados de adesão. Eu vou repetir. O direito comunitário originário ou primário, ele é composto pelos tratados que criaram a União Europeia, que reformaram a União Europeia, e pelos tratados de adesão. Eles estão no topo da pirâmide, são os mais importantes. Tratado de Paris, Tratado de Roma, Tratado de Lisboa, de Maastricht, Ato Único Europeu, são tratados e documentos que compõem o direito comunitário originário, primário. Abaixo desse direito, nós temos o direito derivado. O direito derivado é formado por atos unilaterais que emanam das instituições da União Europeia. Quais instituições? Banco Central Europeu, Parlamento Europeu, Conselho, Comissão, Tribunal de Justiça da União Europeia, Parlamento, Comissão, Banco Central Europeu, Tribunal de Justiça da União Europeia. Essas instituições da União Europeia emitem atos unilaterais, que são o direito comunitário derivado. Quais são esses atos? Nós temos os regulamentos, que são os mais importantes, as diretivas, regulamentos, diretivas, decisões, os pareceres e as recomendações. Direito derivado, direito comunitário derivado são regulamentos, diretivas, decisões, pareceres e recomendações. Nós temos outros atos
Isso aqui é um rol exemplificativo, são os atos mais importantes, mais conhecidos.